Queridos amigos, queridas amigas, um bom dia para todos, que o nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos ilumine. Vamos então para mais um ensinamento, que hoje a gente vai falar sobre mágoa, sobre ressentimento. Todos nós aqui na Terra, nós somos fustigados, visitados, provocados por desafetos, inclusive gratuitos. Muitas vezes, Deus permite que a gente seja fustigado por essas situações. Às vezes é na rua, no trânsito, não é? Às vezes é uma vizinhança, às vezes é um telefonema que a gente recebe. Enfim, a provocação vem de todos os lados. Às vezes de inimigos gratuitos. Sem a gente fazer nada, acontece de alguém querer nos tirar do sério, de uma notícia ruim. Enfim, existem várias formas, né, das pessoas tentarem nos desequilibrar. E muitas vezes, aí a gente fica se perguntando, meu Deus, eu não faço mal para ninguém, eu vivo orando, e parece que quanto mais eu rezo, como diz o ditado, mais assombração aparece. Quanto mais eu oro, quanto mais eu peço a Deus, mas sempre aparecem pessoas para me desequilibrar e me tirar do sério. E muitas vezes, não podemos generalizar, porque cada caso é um caso, muitas vezes Deus permite como prova. Porque nós aprendemos através da teoria, mas é necessário colocar em prática. A paciência tem que ser colocada em prática. O perdão tem que ser colocado em prática. Toda a teoria tem que ser colocada em prática, senão não sai da teoria. E Deus permite para ver as nossas limitações, para ver até onde a gente progrediu. Não é? Então, hoje a gente vai falar sobre ressentimento, sobre mágoa. Aí ele começa nos dizendo, no estágio evolutivo, em que se encontram os espíritos que evoluem na Terra. Veja bem, cada um de nós estamos vivendo de acordo com o estágio evolutivo atual em que cada um de nós nos encontramos. Né? Aqui na Terra, cada um está num grau. Você quer falar no estágio evolutivo em que se encontram os espíritos que evoluem na Terra, ainda apresentam muitas e muitas imperfeições. Muitas. Quando sofrem ofensas, costumam conservar ressentimentos por bastante tempo. Toda vez que a gente lembra de um fato que uma pessoa fez com a gente guarda um certo ressentimentozinho que muitas vezes nós mesmos costumamos nos enganar, achando que não temos nada contra aquela pessoa. Mas se a gente lembra com uma certa angústia e com uma certa dor, é porque ainda não tiramos aquela impureza do nosso coração, do nosso pensamento. Aí ele fala, os menos evoluídos da Terra, além de ressentimento, alimentam sentimentos mais intensos. Então existem aquelas pessoas que têm dificuldade em perdoar. Essas pessoas, ela alimenta sentimentos mais intensos ainda. Principalmente ódio. Não consegue perdoar. E passam anos, ou mesmo a existência inteira, cultivando esses sentimentos no íntimo do seu mais íntimo. Muitos deles desencarnam nessa condição, cristalizam-nos na mente e no coração, elaboram planos de vingança e os transformam nos seus principais objetivos no plano espiritual. A pessoa leva o ressentimento com ela e chega lá, ela continua cultivando, arrumando uma estratégia para se vingar. Mágoa, amargura, ódio, ira, cólera, ressentimento ou rancor são prejudiciais aos que os cultivam, pois podem provocar desequilíbrios ou desencadear doenças psicossomáticas, que quase sempre deixam sequelas perispirituais, mesmo depois da desencarnação. O salmista fala
que os olhos sofrem um processo de amortecimento por causa da mágoa. Olha só, até os olhos. Meus olhos de mágoa. Olha o que o salmista fala. É bíblico, né? Está lá em Salmo 6, versículo 7. Se você tiver sua Bíblia, procure lá. Salmo 6, 7. Item 6, versículo 7. Aí lá diz assim, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Está vendo como são as coisas? É o que fala lá em Salmo. Tanto homens como os espíritos permanecem num estado de infelicidade quando cultivam esse tipo de sentimento. Ensina Jesus. Jesus nos diz, se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Isso também está em Mateus, versículo 6 e versículo 14. Os que nos ofendem são usados pela justiça divina. Nossa, as pessoas que nos ofendem, eles são usados pela justiça divina como um instrumento para o nosso resgate de débitos passados ou para testar o nosso progresso espiritual. Está vendo? Por sua vez, são responsáveis pelos próprios atos, devendo repará-los mais tarde. Ao rogarmos a Deus que nos perdoe as dívidas ou ofensas, nosso pedido pode ser atendido, mas com a condição de perdoarmos aos que nos ofenderam. Deus nos ajuda, nos protege, nos ampara, desde que a gente faça jus, se esforce para perdoar aqueles em que nós temos dificuldade de deixar para lá. Isso quer dizer que poderemos ser beneficiados por esse ato de misericórdia. Mas se demonstrarmos boa vontade para perdoar o próximo, né, temos que ter boa vontade para perdoar o próximo. Emmanuel nos ensina, quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Que maravilha, né? O sábio instrutor espiritual aponta esse nobre sentimento como meio de libertação e de renovação interior. Aqueles que desenvolvem a capacidade de perdoar têm melhores condições e mais facilidade de estabelecer sintonia com os espíritos. O rancor, o ressentimento é característico dos espíritos pouco evoluídos. Isso pode ser confirmado observando-se o grau evolutivo das entidades que conservam esses sentimentos inferiores quando se comunicam nas reuniões mediúnicas. Mágoa, amargura, ódio e rancor, ressentimentos, são sentimentos negativos que reforçam a inferioridade do espírito, retardando-lhe a evolução espiritual. O perdão liberta-o, impulsionando-lhe ao progresso moral. Fica aí para a nossa reflexão, esse ensinamento deste sábado de manhã, ou durante o dia, para que nós possamos fazer uma reflexão sobre a necessidade de nos esforçarmos para não guardar ressentimento de ninguém. E todas as vezes que a gente lembrar de alguém que nos prejudicou, existe uma forma de neutralizar, vamos fazer uma oração mental para essa pessoa. Porque ao fazermos isso, o maior beneficiado seremos nós mesmos. E aí quando a gente estiver passando por uma situação difícil, nós, por esse esforço, fazemos jus a pedir a Jesus que nos ajude. Porque aí a gente estará ratificando o seu pedido quando nos falou: reconcilia-te com o teu próximo e depois vem a mim. Como é que nós podemos ir até Jesus, pedir a sua ajuda para nós, para um parente nosso, para um filho, para uma mãe, para um pai, para um neto, se o nosso coração está impuro, a gente não aprende a perdoar e perde o perdão, sendo que nós somos os que mais necessitamos de perdão? Então fica aí para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe a todos e um bom final de semana.